Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada programa deste podcast entrevisto um brasileiro para nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Hoje vamos para Helsinki, na Finlândia. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Helsinki, a capital da Finlândia, é uma cidade moderna, mas que conserva lindos edifícios antigos e importantes museus. A Finlândia é um país conhecido pelo altíssimo nível de desenvolvimento humano. Possui os melhores índices de qualidade de vida, educação pública, transparência política, liberdade de imprensa, bem-estar social. O ar é puro e a água uma das melhores do planeta. É só abrir a torneira. Maravilha, não? Esse episódio, que vai ao ar na época de Natal, não pode deixar de falar também do Bom Velhinho. Sim, a Finlândia é a morada oficial do Papai Noel. Você não acredita? Então vamos conversar com Marlide Ávila Carvalho. Ela nasceu em Minas Gerais, onde se formou em Engenharia de Minas, vive há 4 anos na Finlândia e hoje está fazendo doutorado na Universidade de Oulu. E posso incluir em seu currículo ter conhecido o Papai Noel pessoalmente. Bem-vinda, Marli, e começa nos contando como é que você foi parar aí na Finlândia. Oi, Marta, muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho como é a vida por aqui. Então, eu cheguei em Helsinki em 2016. Na verdade, em 2014, eu comecei a trabalhar para uma multinacional finlandesa em Belo Horizonte. E em 2016 eu recebi um convite para vir para Helsinki substituir uma pessoa que estava saindo de licença maternidade. Era para eu ter ficado aqui apenas durante o período em que ela estava de licença maternidade, mas aconteceu que quando ela retornou, eu recebi uma proposta para continuar aqui com um contrato permanente e junto com esse contrato eu teria a oportunidade de fazer um doutorado part-time, dando continuidade à pesquisa que eu tinha começado aqui. E estou aqui desde então. Você falava finlandês ou foi só com o inglês mesmo? A língua oficial da nossa empresa é o inglês, então eu trabalho 100% do meu tempo aqui em inglês. Até hoje eu não falo finlandês. Eu comecei a pensar na possibilidade em estudar o finlandês no ano passado, porque é uma língua que é muito difícil, requer muita dedicação, muito tempo, e a maioria dos finlandeses aqui falam inglês. Mas eu resolvi estudar. Esse ano eu comecei um curso, e agora eu vou dizer que assim, eu estou no nível básico, eu não falo nada, mas eu consigo entender algumas coisas, mas não falo nada. Por conta da dificuldade da língua, já passou com perrengue? Aconteceu alguma situação engraçada? Eu não me arrisco a falar finlandês com ninguém, então com o inglês nunca aconteceu nada, sempre foi muito tranquilo. Mas tem um caso que aconteceu comigo e a minha sogra. Eu tenho um namorado que é finlandês e eu tenho uma sogra que não fala inglês. E quando meu namorado me levou na casa dela pela primeira vez, ela fez assim um banquete, uma mesa cheia de comida. E eu tentando me interagir com ela, tentando poder me comunicar com ela, eu tive a ideia de usar o tradutor do Google. E eu coloquei o tradutor para traduzir de português direto para o finlandês. E eu falei para ela, nossa, muito obrigada, você fez... Tem uma variedade, tem muita comida, né? E eu coloquei para traduzir e eu vi que a reação dela foi uma reação assim estranha. E meu namorado começou a rir. Aí ele virou e falou, mas aqui, o que você queria falar mesmo? Aí eu expliquei para ele, ele virou e falou assim, nossa, o Google traduziu falando que não tinha comida suficiente. E depois dessa experiência eu resolvi nunca mais tentar o finlandês de forma, nem com o Google Tradutor, para falar a verdade. Quando precisa agora, eu uso direto do inglês e com o inglês funciona bem. Quando você vai direto do inglês, funciona bem. O problema é o português. Não tem muita gente tentando fazer esse tipo de tradução, né?
E o que alimenta o Google Tradutor são os usuários, na verdade. E que imagem os finlandeses têm do Brasil? Infelizmente, a imagem do Brasil atual não é muito boa. As notícias que saem por aqui do Brasil são sempre notícias ruins. Não sai nenhuma notícia fazendo uma propaganda positiva para o país. E, basicamente, falou-se muito sobre as queimadas na Amazônia. Fala-se muito sobre corrupção. Sempre quando toca no assunto de corrupção, fala-se sobre o Brasil. E também com relação ao comportamento do nosso excelentíssimo presidente. E os brasileiros são bem recebidos? Nós somos bem recebidos. Na verdade, o finlandês ele tem um comportamento que é um pouco diferente do nosso brasileiro. Então, quando a gente pensa em recepção, os brasileiros em geral, nós somos muito receptivos, né? Quando tem um estrangeiro no Brasil, a gente quer mostrar tudo para ele, a gente quer que ele tenha a oportunidade de poder experimentar tudo. E aqui não é bem assim, eles são mais reservados, eles são mais contidos, mas eles recebem bem todo mundo, independente de onde a pessoa esteja vindo, do Brasil ou de qualquer lugar, mas da forma deles. Quando eu vim pela primeira vez, quando eu me mudei, a minha empresa me levou, por exemplo, para assistir um jogo de hóquei. Eles me levaram para um jantar, mas isso não é comum. Quando eu converso com outros estrangeiros, eles não tiveram esse tipo de recepção. No Brasil, quando eu trabalhava na mesma empresa em Belo Horizonte, a gente sempre recebia muito os estrangeiros e acompanhava eles o tempo todo. Por exemplo, final de semana que a gente sabia que tinha um estrangeiro lá, sempre alguém ia se oferecer, eu posso levar ele para assistir um jogo do Galo e Cruzeiro no Mineirão, por exemplo, esse tipo de coisa. E aqui, eles são mais frios. Não deve ter sido fácil tomar essa decisão, né? Mesmo indo com um emprego garantido. Eu vim sozinha. E eu não tive muito tempo, na verdade, para pensar se eu queria vir ou como que seria, porque eu recebi a proposta e eu teria que estar aqui em menos de um mês. Então, eu tive um mês para poder fechar meu apartamento, vender meu carro, arrumar as minhas coisas e vir para cá. E eu vim com 2 malas, que na época podia ter 32 quilos, que hoje não pode mais. E não tive medo em momento nenhum e tô aqui até hoje, na luta. E além da família, dos amigos, essa mineira sente falta de quê? Então, com certeza eu sinto muita falta do pão de queijo e do bolo de fubá, mas eu consigo fazer eu mesma, então isso aí tá tranquilo. Os amigos e a família também eu sinto muita falta, mas ainda bem hoje em dia a gente consegue conversar e ver a pessoa pelo celular, então é muito fácil. Não substitui, mas diminui um pouco a saudade. Mas uma coisa que é tão simples e que não custa nada e que a gente tem todo dia no Brasil e a gente não imagina quão importante é. E eu sinto muita falta aqui, é do sol. E a gente não imagina qual a importância do sol na nossa vida. Ele traz vida para as florestas, ele traz vida para a alma das pessoas. As pessoas, quando tem sol, elas são mais abertas a conversar, a fazer novas amizades, a se interagir. E quando não tem o sol, a gente se fecha. E acontece comigo também. E o sol da meia-noite, como é que é esse fenômeno? Então, o sol da meia-noite acontece no norte da Finlândia e é quando se tem sol durante 24 horas por dia. Então, o sol ele nasce no começo do verão e ele se põe só no final do verão. E as pessoas naquela região, eles têm o sol por 2, 3 meses consecutivos, sem ter nenhum tipo de escuridão, nenhum tipo de noite. No sul, ou aqui em Helsinki, a gente não tem o sol da meia-noite, mas no verão a gente costuma... O sol ele nasce 3 horas da manhã e ele se põe
por volta de 11h30 da noite. A gente quase tem o sol da meia-noite. Na verdade, quando é meia-noite ainda tem luz, mas você não vê o sol, mas ainda tem luz e o dia é super claro. E o oposto acontece no inverno. Então, aqui no inverno não tem luz. E é onde eu falo da importância do sol, principalmente porque o inverno aqui ele é muito longo. E quando chega no final do verão, a cada dia reduz um pouco da quantidade de sol durante o dia no país. E vai gradualmente até chegar a um ponto em que não tem sol. E isso traz muitas consequências. Tem um índice de depressão, índice de suicídio muito alto. As pessoas ficam muito mais deprimidas durante o inverno. O consumo de álcool aumenta bastante. Essas são coisas que a gente não percebe quando a gente tem o sol todos os dias. E é muito mais fácil você estar fora do Brasil, longe da sua família, longe dos seus amigos, num ambiente em que você consegue se interagir mais com as pessoas. E isso não acontece aqui durante o inverno. Mas no verão é o oposto. O verão, quando chega o verão, é uma alegria sem fim. Todo mundo fica o tempo todo na rua, todo mundo quer receber o sol, quer contemplar o sol, quer olhar o sol. E as pessoas conversam todo mundo conversa com todo mundo. É muito, muito legal. E já que estamos nessa seara de fenômenos naturais, você já viajou mais para o norte para ver a aurora boreal? Eu fui, mas eu não tive a sorte de acontecer o fenômeno nos dias em que eu estava por lá. Na verdade, acontece no sul também, mas é muito raro. Depende de vários fatores para você conseguir realmente ver a aurora boreal. O ideal é que seja na época do inverno, justamente porque não tem luz. E no norte, por exemplo, em Rovaniemi, que é onde tem a Vila do Papai Noel, no norte é uma das regiões em que eu citei que não tem luz nenhuma durante o inverno. Então, eles passam o inverno inteiro, literalmente, na escuridão. E é uma escuridão que, se você, por exemplo, está numa estrada e você apaga a luz, você não consegue ver nada na sua frente. Essa é a condição ideal para a gente conseguir ver quando ela acontece. E ela não acontece sempre. Então, eu não tive a sorte de poder ainda, mas eu vou tentar novamente. Mas você já esteve na terra do Papai Noel, é no norte do país, né? Me conta dessa cidadezinha. Então, na verdade é uma vila, é bem pequenininho, mas é mágico. Eu sou encantada com o Natal, sou apaixonada pelo Natal. Eu fui numa época que era novembro, então foi véspera do Natal. E tem várias casas, assim, toca uma música o tempo todo. Tem a árvore de Natal super iluminada e totalmente escuro. E o Papai Noel tem a casa dele, você entra na casa, tem os quartos, os cômodos, os móveis, a rena, o trenó e o Papai Noel lá. Uma coisa interessante com relação ao Papai Noel é que ele não é vermelhinho igual a gente vê ele no Brasil, ele não tá usando aquela roupa toda vermelha, né? Ele, na verdade, as cores originais, elas são verde, é um verde musgo, mais ou menos, assim, branco, e o vermelho. A versão vermelha do Papai Noel, ela foi criada pela Coca-Cola. E é a versão que todo mundo conhece, né? É a versão que está no mundo inteiro. E outra coisa muito interessante é que eles recebem cartas do mundo inteiro. E eles abrem as cartas e eles respondem as cartas. Então, quando eu fui, eu vi uma sessão que era a sessão do Brasil, com as cartas que eles haviam recebido para aquele Natal do Brasil. E tem os ajudantes do Papai Noel todos usando o gorrinho. É muito assim, muito mágico realmente. Vale muito a pena. Mas é um passeio de
3 horas, vamos dizer assim. Não é uma coisa grande, não é uma cidade, mas vale muito a pena. Essa atração funciona o ano todo? Ela fecha um tempo após o Natal. Então, quem vem tem que realmente pesquisar no site quais são as datas direitinho, porque eles ficam um tempo fechado depois que o Natal passa. A primeira vez que eu estive na Finlândia, que foi em 2015, que eu vim a trabalho, eu fui na vila também, tentei ir, estava fechado, foi em fevereiro. Então, realmente tem que pesquisar antes para saber se está aberto ou não. Bom, Marli, se a gente fica cansada com os preparativos do Natal, vamos combinar que Papai Noel deve ficar exausto, né? Tem que dar um tempo mesmo. Eu só tô achando esse Papai Noel meio brasileiro, só volta ao batente depois de fevereiro. Mas tudo bem, e já que estamos na Finlândia, para relaxar, nada como uma sauna, certo? E é gostoso, né? Você sabe que meu pai é espanhol, mas ele faz sauna todos os dias. Você pegou o hábito de ir à sauna? Peguei. Na verdade, uma coisa interessante é que tem mais sauna da Finlândia do que carro. Praticamente, se você vai para o interior, todas as casas, por mais simples que a casa seja, ela vai ter uma sauna. E em Helsinki, como o metro quadrado é muito mais caro, normalmente os prédios, cada prédio tem a sua sauna. É como se fosse no Brasil a piscina. A sauna é equivalente à piscina para o brasileiro, né? E eu já fui várias vezes, em várias ocasiões diferentes, com amigos, com colegas de trabalho, que é um hábito muito comum também, ir à sauna com colegas de trabalho. Tem empresas que têm reuniões de negócio na sauna, reuniões de trabalho, reuniões com clientes. E normalmente é falta de educação, na verdade, você ir à sauna de roupa. Então você tem que ir pelado. Marli, me explica isso melhor, que eu já estou até suando aqui. Tem várias situações, né? Se for uma sauna mista, aí você pode ir com traje de banho. Se for uma sauna só masculina ou uma sauna só feminina, obrigatoriamente você vai sem roupa. E acontece muito de ter reunião de amigos, por exemplo, os amigos viajam para um final de semana em algum lugar e no final do dia todo mundo toma sauna junto. Nessa ocasião seria todo mundo pelado, homem e mulher, e para eles é uma coisa muito natural. Eles crescem desde criança, eles fazem isso com os pais, então ninguém fica olhando, ninguém presta atenção como é o outro pelado, ninguém está observando isso. É uma forma deles de relaxar e se socializar. Eles conversam muito mais na sauna do que fora da sauna. E uma coisa também que é curiosa é porque a sauna está sempre associada com uma bebida. Então, quando você vai para a sauna, você leva a sua bebida, você leva a sua cerveja, você leva uma cidra, um longueiro que você estiver tomando ali naquele momento. É muito gostoso, é muito relaxante, especialmente quando está muito frio. É muito bom, é uma coisa que eu indico, acho que vale muito a pena. Acontece muito também, principalmente no inverno, de você ir na sauna, sair da sauna correndo e pular ou no rio, ou no lago, ou no mar, que está congelado nessa época, né? Há, inclusive, muitas saunas públicas, né, que o turista pode ir. A mais famosa fica ali na região do Porto e tem uma piscina com água do mar. Geladíssima, mas é um grande programa. Você já esteve lá? Já fiz, sim. E uma coisa interessante sobre esse programa é se você vem e faz isso na época em que a temperatura está negativa, porque a água do mar, ela fica... O mínimo que ela vai chegar vai ser mais 4 graus. Na superfície, ela vai congelar. Então, a superfície do mar, ela é congelada, ela vai congelar quando está muito negativo, mas ela fica alguns centímetros congelada e abaixo disso é água líquida a 4 graus. Então, se você vai na sauna, você sai da sauna e está, por exemplo, menos 10 graus, você sente mais confortável entrando no mar, porque está mais 4, do que ficar no menos 10 fora da sauna.
Inclusive, eles falam que isso faz muito bem para a saúde. E eu sempre me pergunto, porque eu lembro muito da minha avó quando criança, falando: menina, você não pode tomar banho e sair do chuveiro para fora de casa, porque o vento frio, você vai adoecer. E aqui eles fazem isso assim, e são extremos. Você sai da sauna que tá 70 graus e pula no mar que tá 4 graus. Ou você sai da sauna e vai para uma varanda que tá menos 10 graus e volta para a sauna. Você não teve receio desse choque assim tão grande de temperatura? Eu tive. Quando eu fui com uma amiga que é finlandesa, que morou no Brasil por vários anos, e tava ela, o namorado e eu. E eles, inclusive, fizeram uma aposta sem me contar. E a aposta era: ela entra ou não entra na água. E eles apostaram ali algumas cervejas e eu entrei. E o namorado ganhou a aposta. A minha amiga falou que eu não ia entrar. Olha que absurdo. E a sensação é realmente boa? É muito bom. É muito bom. E assim, quando você... Não é que você entra no mar e que você fica no mar nadando eternamente. Você entra no mar 10 segundos e sai do mar. É só para poder esfriar o seu corpo que saiu da sauna muito quente. E você olha, você vê as suas veias pulando. É uma sensação, porque ativa a circulação. Vale muito a pena. É uma experiência que vale a pena. Dá um medo, dá um pequeno medo, mas quando você faz a primeira vez, você faz novamente. Marli, eu ouvi uma história que os finlandeses não revelam o nome da criança para ninguém antes do batizado. Não sei nem a explicação, mas é assim. Você confirma? Exatamente, é verdade. Aqui eles são luteranos, né? A maioria da população é luterana. E quando a criança nasce, o pai e a mãe, lógico, eles chamam o filho pelo nome em casa, mas eles não falam o nome da criança para a sociedade. Então tem uma cerimônia que acontece junto com o batizado, que é onde eles falam qual é o nome da criança para todo mundo. E enquanto isso, como é que eles se referem ao bebê? Coisa linda da avó? Delícia da tia? Bom, eles têm um nome, dão um nome qualquer para criança. Eu acredito que o casal, eles provavelmente chamam o filho pelo próprio nome. Mas quando tá com a família, eles chamam de um nome fictício, e depois que o nome real é apresentado para a família, aí todo mundo chama a criança pelo nome verdadeiro mesmo. São as características culturais, né? Marli, a gente sempre pergunta aos nossos entrevistados qual é a dica para o turista que pretende ir à cidade que a pessoa está. Qual é a sua dica? Helsinki é uma cidade, apesar de ser a capital do país, é uma cidade muito pequena. Então, a população aqui são mais ou menos 700 mil habitantes, eu acho. É uma cidade muito pequena, você consegue fazer tudo a pé. O que eu recomendo é: venha com roupas apropriadas para o inverno. No caso, se você vier no inverno ou se você vier no verão, venha com roupa de verão, porque aqui também é muito quente no verão. É 8,80, né? E rode a cidade inteira a pé. Tem 2 ilhas aqui perto de Helsinki que eu recomendo, que são muito bonitas. Uma chama Suomenlinna, que é um forte que começou a ser construído pela Suécia e terminou pela Rússia, eu acho. E é muito bonito. E tem uma ilha também que fica tipo a 3 quilômetros, 2 quilômetros de Helsinki. Você consegue ir a pé para a ilha, que chama Seurasaari, que é um museu aberto. Você não paga nada para entrar. E nessa ilha, eles pegaram casas de diversas regiões da Finlândia. Então, tem casas muito antigas, casas de 500 anos. Eles transportaram essas casas e instalaram elas na ilha de Seurasaari. E é muito bonito, vale muito a pena. Você que conhece as duas culturas, tem alguma coisa que o finlandês tem de aprender com o brasileiro? E o contrário? O que a gente precisa aprender com os finlandeses? Com certeza.
A gente é um povo, nós brasileiros, nós somos um povo muito amoroso, muito afetivo. E aqui, não que eles não tenham afeto, a forma de expressar o afeto, ela é muito diferente da nossa. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta e é uma coisa que encanta eles também. Então, quando eles veem, por exemplo, 2 brasileiros ou um brasileiro e um peruano junto, eles se encantam pela forma como a gente trata um ao outro, né? E eu acho que o brasileiro, o jeitinho brasileiro estraga muito o Brasil. Aqui, eles são muito corretos. Se tem uma regra, eles seguem aquela regra. Eles não vão tentar desviar ou arrumar um jeitinho de fazer aquilo diferente e tentar não infringir a regra. Eles vão seguir o que foi recomendado, né? E eu acho que é isso. Obrigada pela entrevista, Marli. E para encerrar, algum recado para o nosso ouvinte? Normalmente, a Finlândia não está na lista dos países que as pessoas querem conhecer, né? E é um país, assim, fantástico, é lindíssimo. A natureza aqui, como você falou no começo, é um país que tem o melhor ar do mundo, a melhor água do mundo, a água mais pura. A natureza aqui, ela é muito bonita, e vale muito a pena conhecer. Valeu, gente! Esse episódio encerra a primeira temporada do podcast Brasileiros Longe de Casa. Desde setembro, viajamos por 10 cidades pelo mundo. Hoje estamos sendo ouvidos em 20 países. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada mesmo. Eu adoro conversar e aprender com a experiência dos brasileiros que bateram asas, mas esse trabalho é feito para você. Então eu faço um convite. Entre em contato para me dizer que cidades você gostaria de conhecer melhor. Críticas também são bem-vindas, estamos aprendendo todos os dias, não é mesmo? Você pode me seguir no Instagram, eu vou adorar. É @brasileiroslongedecasa, ou se quiser me escrever, meu e-mail é brasileirosLongedecasa@gmail.com. Ano que vem tem mais. 2021 há de ser melhor. Cuide de sua saúde, proteja-se. Encerro o último episódio do ano com uma mensagem que eu desconheço a autoria, mas resume o meu desejo. Que o espírito de Natal esteja presente durante todos os dias do ano novo. E, em homenagem aos amigos dos 20 países que me seguem, eu vou tentar, dar um Feliz Natal a cada um. Feliz Natal, Feliz Navidad, Merry Christmas, Buon Natale, Rue Noel, Good Ziel, Fröhlich Weihnachten, Bon Nadal, Ui Ur, Merry Christmas, Ai dumme Ledesteiden, Fröhlich Kertchen Feisti, e vai a olá, e Sir Distion. Agora que eu já quebrei a língua, um bom ano novo a todos nós. Tchau!